Já que falamos de pilares, vamos falar aqui dos 6 pilares que você precisa construir para ter um bom negócio com a criação de galinha caipira. E o primeiro é planejamento. Hoje eu vou fazer uma planilha que eu vou te mostrar alguns números, já faz parte do seu planejamento. Mas algumas pessoas acham que o planejamento só está voltado aí a saber dinheiro, a saber quantidades, e não é bem isso. O planejamento precisa estar também desenhado o seu posicionamento de mercado. Você precisa entender como é que seu cliente quer o produto final e se mesmo assim ele realmente quer o produto final. Não adianta criar galinha num local onde as pessoas não valorizam o seu produto. Não adianta vender ovo caipira se as pessoas não fazem diferença entre ovo caipira e ovo de granja. Mas se é igual a maioria do Brasil, que as pessoas realmente valorizam um produto caipira, você precisa ver qual é a forma que seu cliente gosta desse produto. Se é uma galinha um pouco mais gorda, se são ovos mais menorzinhos, maiorzinhos, se é um produto mais caracterizado, menos caracterizado, você entendendo o que seu cliente quer, fica muito mais fácil de você formar um produto ideal para ele. Quando você vende uma coisa que não é o que seu cliente está querendo, ele só compra uma vez e às vezes ainda fala mal de você. Mas quando você está muito perto, entregando muito perto o que seu cliente deseja, fica muito mais fácil das coisas darem certo. Então esse é o primeiro pilar que você deve construir, que é o planejamento. Em segundo lugar, você precisa ter uma estrutura. Quando a gente fala de estrutura, a gente pensa em galinheiro, mas também pensa em piquete. Por que essas galinhas estão aqui no piquete? Por que elas ficam no piquete? Você vê que tem um piquete que tem todo um forro no chão, tem uma vegetação que eles podem procurar um alimento. Isso tudo faz parte da sua estrutura. Um galinheiro bem feito, do tamanho certo, garantindo segurança e climatização. Importantíssimo, segurança e climatização. Sem contar com a higiene, porque fezes não pode acumular. E um piquete também que garante a segurança e o bem-estar das suas aves. Isso é importante para o desenvolvimento, importante para a produção. Se isso falha, você pode ter alguns comportamentos predatórios como canibalismo, ou até mesmo sua ave pode não se desenvolver e também você pode ter um problema aí generalizado em relação à produção. Então toma cuidado, constrói bem seu galinheiro, constrói bem a sua área de piquete, comedouros e bebedouros adequados, sem muita invenção. Eu sei que a gente quer reduzir custo, botar um cano, botar um balde. Investe nos equipamentos profissionais, tanto para bebedouro quanto para comedouro. Eles reduzem a quantidade de desperdício, você consegue controlar a quantidade que você coloca. É importantíssimo, às vezes você está economizando de um lado e perdendo do outro. Terceira coisa é entender de genética. Mas não é para entender cruzamento, se a ave vai ficar branca, se vai ficar grande, se vai ficar pequena. Não é isso a genética que você precisa entender. O que você precisa entender é, essa galinha produz o quê? Essa galinha produz o quê? É isso que você precisa saber. Qual a linhagem correta para o produto que você está querendo entregar? Qual a linhagem correta para o seu produto final? É ovo? Procura uma ave especializada. É carne? Procura uma ave especializada. Eu quero uma ave que tenha altos pesos. Procura uma ave que dá altos pesos para você. Ah, eu quero um peso mediano. Procura uma ave com peso mediano. Entende quanto de ração você deve dar, quanto de liberdade você deve dar para a ave desenvolver do jeito que você quer. É isso que você precisa entender de genética. E não entender de cruzamentos mirabolantes, se é para cruzar esse com aquele outro. Isso nunca vai dar certo para você. Quarta coisa, sanidade, principalmente proteção. Suas aves precisam estar protegidas contra doenças e isso principalmente dentro do galinheiro. Uma cama de frango, uma climatização que seja adequada para essas aves não criarem nenhum tipo de doença. Quando cria doença, além de ser um prejuízo muito grande, é uma dor de cabeça que incomoda demais. Doença fica indo e voltando, é muito complicado. Você precisa investir tudo que você tem, seja conhecimento, seja dinheiro, para evitar que a doença chegue aí. Quinto pilar, nutrição. Sandro, qual a tabela disso? Qual a tabela daquilo? Cara, para abate, às vezes a gente até dá um jeitinho. Tem diferença do ano, que a gente vai ter que fazer algumas regulagens, tempo mais frio, tempo mais quente. Mas principalmente se você vai criar poideira, uma tabela pronta não vai te servir para nada.
Você precisa entender de nutrição, por que cada ave tem que comer aquilo, aquela quantidade, com aquela fórmula para produzir o ovo correto. A nutrição também é uma barreira contra doenças. Uma ave bem nutrida, ela está com a imunidade alta, dificilmente ela fica doente. Então você precisa se preocupar com isso, não com tabela pronta, e sim com nutrição, entender por que ela come o milho, entender por que ela come a soja, por que uma ração pronta dá determinado resultado, por que você precisa usar o núcleo, é isso que você precisa entender. E as variações durante o ano, quando está mais quente você faz determinadas ações, quando está mais frio você faz outras ações. Você precisa entender sobre isso. Se você não entender sobre isso, vai complicar durante sua trajetória. Não se esqueça, você não começou a criar galinha caipira para terminar amanhã. É um projeto de longa data. Você vai gerar renda com isso. É para você e sua família. Então você precisa realmente entender de nutrição e não de uma tabela pronta. E o sexto pilar, tão importante quanto os outros, está ligado a desenvolvimento e produção. Você precisa entender de conversão alimentar, saber que cada ave comendo aquela quantidade por dia, durando tanto tempo, vai ficar com tantos quilos. Principalmente poedeira. Poedeira não pode passar do peso, senão ela não bota ovo ou bota ovo pequeno demais. Você precisa entender toda a trajetória que sua ave tem que ter para ela chegar no peso que você quer e com as características que você quer. Isso se chama desenvolvimento. A produção você precisa acompanhar de perto. Qual o peso final que você busca? Você precisa entender se tem ave atrasada, você precisa entender se tem ave gorda demais. Isso algumas pessoas não sabem, mas é ruim também. Você precisa dar um ajuste nisso. E em relação à poedeira, por que minha ave está botando poucos ovos? Qual o período de produção? Quando começa a produzir? Quando vai terminar de produzir? Por que eu tenho que dar tanto de ração e eu preciso colher tantos ovos para eu conseguir ter lucro? Desenvolvimento e produção é uma parte técnica, mas também é uma parte do negócio. Você precisa entender, além de manejo, de colocar ração, de trocar água, fazer isso ou aquilo, você precisa entender da parte do negócio em si. Como você vai fazer com que seu ave desenvolva bem e produza bem para eu poder vender bem para meus clientes.